Se você consegue fazer dieta, cumprir com o teu planejamento alimentar certinho, esse vídeo não é para você. Pode sair. Mas se o que você quer é parar de furar a dieta e garantir consistência no seu planejamento alimentar e na constância do investimento de saúde, então fica aqui comigo que até o fim do vídeo eu vou te dar algumas estratégias e dicas para a gente dar continuidade e conseguir fazer isso com tranquilidade e mais leveza. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre criar um planejamento que se adeque à sua necessidade e à sua realidade. Uma coisa é a necessidade que você tem física, fisiológica. A outra é a realidade que você vive, as suas tarefas, as suas atribuições, as reuniões que você participa, sejam de trabalho ou familiares, e até que ponto isso pode ser saudável para o seu núcleo, para aquilo que você quer atingir e para você dar continuidade no que é a sua rotina e não ter que ter e ganhar, conquistar uma vida que não é a sua ou a sua realidade. Primeiro eu quero falar com você sobre criar um planejamento alimentar que funcione na prática. O que seria esse planejamento, Priscila? Eu vou te explicar. Um planejamento que funcione na prática é um planejamento que você vai conseguir ajustar ao que é a sua rotina e as coisas que você precisa realizar dentro daquilo que você precisa de alimentos, de nutrientes, entre outras coisas que envolvem uma boa alimentação e um bom planejamento. Então, vamos lá. Sobre isso, eu pergunto para você, quais são as suas necessidades calóricas? Quais são as suas necessidades de reposição de nutrientes daqueles que você não consegue, por exemplo, pela alimentação? É aí onde a gente entra com uma suplementação, que ela vem para suplementar aquilo que a alimentação não consegue, por quaisquer que sejam os motivos. Além disso, quais são as suas necessidades de número de refeições? Algumas pessoas se dão muito bem com poucas refeições durante o dia, ou pelo tempo que ela tem, que ela dispõe de parar para comer, ou mesmo por questão de saciar, porque prefere refeições que sejam um pouco mais volumosas, porém que em 3 momentos ela consiga cumprir com todo o planejamento de nutrientes, de macro e micronutrientes que ela precisa ingerir durante o dia. Mas é preciso entender que algumas pessoas precisam de fracionamentos. Então, elas precisam de mais vezes, comer mais vezes durante o dia para ir bater essa mesma quantidade de nutrientes, mas de uma forma menor, porém várias vezes que ela consiga sentir que está comendo mais, que está conseguindo saciar a fome e não chegar a uma e outra refeição com mais fome ou mais ou menos vontade de comer. Uma outra questão é colocar na dieta alimentos que sejam acessíveis. E quando eu falo acessíveis, são questões tanto financeiras quanto questões de preparo. Às vezes as pessoas conseguem comprar um determinado alimento, porém não conseguem carregar, preparar eles, ter eles numa marmita, por exemplo, ou mantê-los em uma geladeira. Isso tudo é preciso avaliar na hora de você fazer e planejar a sua dieta. Então, só esses pontos que eu falei até agora já são coisas que podem pesar na hora de você executar aquilo que você planejou. Ou seja, se você não conseguiu alguma dessas coisas que eu falei, ou se alguma delas são difíceis para você, já é um ponto a pesar na hora de você errar. Porque você vai falhar se algumas dessas coisas forem mais difíceis num dia que é mais corrido para você, ou que as suas obrigações, as suas questões familiares, por exemplo, ou de trabalho, vão te exigir uma outra conduta. Então, para você conseguir ter menos erros na hora de executar, é preciso planejar de uma forma exequível, de uma forma que você consiga fazer de fato, porque a sua necessidade física e a sua necessidade de planejamento, de condições de fazer aquela alimentação naquele momento, daquela forma, seja aquilo que a sua rotina, que a sua realidade te exige. Então, para você parar de furar a dieta e ter essa consistência, às vezes não é só uma questão da sua força de vontade,
mas a forma que ela foi passada para você, ou que você mesma decidiu que iria fazer, não foi a melhor forma, a forma fácil de fazer. Isso tudo vai influenciar em quantas vezes você vai furar. Agora vamos lá. Eu sei que existem os furos. E eu quero falar uma coisa muito importante para você. Eles podem ser planejados. Por que planejados? Porque os furos que a gente chama, ou talvez você veja como furo, algumas refeições que te trazem prazer, ou que são mais calóricas do que o planejado, elas podem estar dentro do seu planejamento. E elas podem ser a chave que você precisa para, naquele momento de prazer, saber que vai ter no seu planejamento uma forma de você ter o seu prazer de uma forma controlada, pode ser o que vai te garantir consistência em todos os outros momentos que você já planejou e que você sabe que vai conseguir fazer, porque todo o resto já está de uma forma fácil de fazer. E aí, aquilo que seria uma flexibilização se torna a sua dieta sem furos. Agora, tenha muita atenção a isso. Essas flexibilizações, se elas não forem também planejadas, elas podem estragar o que você fez ao longo de vários dias. Então, eu sei que você não quer ter muito esforço para mudar ou para conquistar um hábito dessa alimentação, para conquistar a sua consistência na dieta. Eu sei que você não vai querer estragar em um dia ou em vários, mas se isso for bem planejado, se isso for bem feito, eu te garanto que vai garantir a sua continuidade na execução e também trazer para você essa tranquilidade de que você não furou, mas que você está no planejamento. E aí aquilo de já furei, então agora não vou fazer mais nada, e aí estragar todo o resto de vez, acaba perdendo o sentido de ser feito assim. Você não tem mais a vontade de chutar o balde e fazer de qualquer jeito porque você teve uma falha. Se aquilo ali continua e está no seu plano, você entende que está tudo bem. E realmente está tudo bem. É a vida. E furar só é um furo se aquilo não for o que você quer viver. E para finalizar, eu quero que você fique com a seguinte mensagem minha bem fixada na sua cabeça. Consistência na alimentação não vem de um lugar de quem não erra. Você não garante consistência na sua alimentação, na sua dieta, se você não errar. Consistência na alimentação não é sobre não ter falhas, é sobre quão capaz você é de retomar. E quantas vezes você vai errar e retomar. Diminua quantas vezes você vai errar, mas erre e retome. Retome quantas vezes forem necessárias. Mas não faça isso um hábito de retomar. O erro sempre vai ser humano, mas é muito importante que você entenda qual é a rota, para onde você está indo. E independente de você falhar aqui, você vai retomar, porque a sua caminhada é sempre para frente.